Fala, meus camaradas, beleza? Mais um videozão aí no canal do Trader Imparável. Esse vídeo aqui eu vou deixar ele público, beleza? Pode ficar tranquilo que esse vídeo ele vai ficar público. Os segredos da correlação vai ser compartilhado no grupo privado dos meus alunos, beleza? Mas através desse vídeo aqui já é possível ter uma noção sobre correlação, beleza? Eu lembro que um tempo atrás tinha uns haters nos grupos aí, né? Uns grupos bem famosos que tem por aí, que vocês conhecem muito bem. E tinha um trader lá que no final das contas todo mundo descobriu que esse cara era fake, né? Todos aqueles resultados que ele postavam era fake. E o que acontece? E uma questão que é sempre batida nessa tecla é em relação ao DD, ao draw, rebaixamento, máximo rebaixamento da conta. Então, o que esses haters falam? Que quem opera o método Willy Heine, o draw sempre vai estar lá nas alturas, 80%, 90%. Cara, isso é uma inverdade. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça se você não souber o que você está fazendo. Pode ser que aconteça. Ontem eu compartilhei aqui de maneira gratuita uma análise baseada nas linhas de ouro, que é essas linhas que eu utilizo. Então, com o indicador do Gustavo, essas linhas de ouro, cara, você tem aí um norte. Então você não vai ficar se expondo muito no mercado. O curso do Willy, a estratégia do Willy é para quem é investidor. Para quem é investidor, pensa a longo prazo. Então, como é que é a mentalidade de um investidor? Ele não expõe demais o seu capital, ele não faz nada de maneira impensada, pelo contrário, é muito frio e calculista. Esse é um investidor a longo prazo. Então o que acontece? O principal ponto a ser abordado nessa questão é o seguinte, é ter paciência, saber filtrar e identificar os melhores pontos de entrada. E voltando a falar sobre esse grupo, então eu falei, cara, eu vou abrir uma conta PAN. Eu que tinha desistido de tudo, eu falei, vou ficar em off, é melhor, vou ganhar meu dinheiro em off, como eu sempre ganhei, sem ter que me expor, sem ter que ficar rebatendo hater, sem ter que ficar dando ibope pra esse tipo de gente. Aí eu fiquei revoltado, começou a falar do Willy, meu amigo, aí eu fiquei putaço, meu irmão. Começou a falar do Willy, eu fico revoltado, porque, cara, o cara que fala do Willy, ele provavelmente não conhece o Willy, não sabe quem é o Willy, porque dificilmente você vai encontrar pessoas para falar mal desse cara, cara. O cara é um ser iluminado. Então, eu não aceito que falem mal do Willy Heine. Então eu falei, cara, eu vou ficar caladinho aqui, eu vou começar um projeto caladinho. Eu vou operar uma conta PAN, vou abrir o MQL5 dessa conta PAN, e o meu principal objetivo, eu vou manter o DD abaixo dos 10%. Isso mesmo. Nessa conta a qual estou operando, o meu objetivo principal não é alta rentabilidade, não é fazer 10, 20, 30, 5% ao mês, mas sim manter o DD abaixo dos 10%. Então, o meu principal objetivo é manter o drawdown abaixo dos 10%. Então, nós estamos aqui com essa conta PAN, é uma conta PAN conservadora. Eu não busco alta rentabilidade. O meu objetivo principal é manter o DD, o drawdown dessa conta abaixo dos 10%. E olha que eu andei fazendo algumas besteiras nessa conta aqui, viu? Então, a aula de hoje é sobre correlação. Eu vou te ensinar uma aula aqui detalhada sobre correlação. Eu duvido que você já tenha visto esse conteúdo em algum lugar. Pouco se fala em correlação. Vieram falar a partir do vídeo que eu gravei anteriormente aqui, eu também excluí esse vídeo. Então, justificando novamente o motivo de eu ter excluído todos os vídeos do canal, estou começando agora do zero novamente, foi justamente isso. Primeiro, a ingratidão das pessoas. Os caras vêm aqui, operam, aprendem algo que nunca ouviu falar, que se tivesse que pagar seria um preço muito alto, o valor de um curso desse aqui, e simplesmente os caras viram as costas, não falam obrigado, não deixam um joinha no grupo, aliás, não deixam um joinha aqui no vídeo, não faz um comentário positivo. Então, pô, é de extrema importância. Se o conteúdo é gratuito, cara, deixa um joinha aí, um comentário, eu respondo todo mundo, beleza? Por esse motivo, eu decidi que todos os meus conteúdos, todo o meu conhecimento seria de maneira privada. Você paga pelo treinamento e você vai ter todo esse conteúdo, beleza? O treinamento é super acessível, preço barato, muito baixo mesmo. Então todo o meu conhecimento eu estou jogando de maneira privada aqui no YouTube. Mas o vídeo de hoje, fica até o final, é um vídeo muito esclarecedor sobre correlação, beleza? Então nós estamos aqui com a minha conta PAN, aqui é o MQL5, você já conhece o MQL5.
Você pode ver que até o momento essa conta está com uma rentabilidade de 14%, beleza? Tem 14% de rentabilidade, 21 semanas operando essa conta, um lucro de 524,53. E olha que teve um cliente que acabou sacando porque teve uma emergência, ele teve que sacar o dinheiro dele, mas ele sacou. E mesmo assim, ó, essa conta vem performando bem. E aqui vai ter uma dica para você que tem MQL5, que agora é lei, todo mundo tem que ter MQL5. Mas poucas pessoas, poucos traders, têm a coragem de mostrar a parte superior do MQL5. Vocês estão escondendo o quê? Estão querendo esconder o quê? Aqui não, minha amiga, aqui é verdade, aqui é tudo ao vivo, às claras. Não tem por que esconder, mentir ou tentar maquiar aqui, beleza? Então, como você pode ver, ó, o máximo de rebaixamento dessa conta chegou a 8,4%. O rebaixamento nesse momento está abaixo de 4%, para você ter ideia. Então, o máximo que chegou foi 8,4%. Então, eu vou tentar ao máximo manter esse drawdown abaixo dos 10%. Eu vou tentar, beleza? Pode ser que eu não consiga. E se eu não conseguir, eu vou ter a humildade de vir aqui. Cara, eu tentei, infelizmente o drawdown chegou a 12%. 15% já é algo alto demais, 20%, então o que acontece? Essa aqui é a minha opinião, é a minha conta PAN conservadora, beleza? Se você tem um DD aí de 80, 20, 30, 40, 50% e se sente confortável com isso, beleza, não estamos aqui para julgar ninguém, cada um sabe a sua realidade. Então, nas minhas contas, que eu opero o método Willy, DD acima de 30% é inadmissível e inaceitável. Na minha opinião, é opinião minha, as minhas contas, beleza? Então não estou atacando ninguém. Então, como você pode ver, o DD máximo chegou a 8,4%. Essa conta ela tem 98,8% de negociações com lucro e negociações com perca, 1,3%. Beleza? Então a gente vai vir aqui agora, para essa parte aqui agora que é interessante. Ó. Então, nós estamos no 5º mês dessa conta, beleza? No 5º mês dessa conta. O primeiro mês a gente teve uma rentabilidade de 1,56, segundo mês 0,41. Como eu te disse, agora em agosto estamos com 2,83. Essa conta é uma conta conservadora. Daqui a 5 anos, essa conta vai estar aqui ainda. Porque, cara, eu sou muito conservador. Então, o que eu uso para me manter esse DD? Qual o segredo para manter o DD abaixo dos 10%? Linhas de ouro, que foi o vídeo que eu postei ontem, e correlação. Correlação. Já para começar, você sabia que se você estiver operando áudio USD, você está operando NZD USD também? Faz sentido ficar exposto nas mesmas moedas que tem uma correlação positiva? Não faz sentido. Então, por falta de conhecimento, às vezes você compra no áudio USD e vai lá e compra no NZD USD também, sendo que esses dois pares de moeda têm uma correlação positiva. 80% das vezes eles vão andar na mesma direção. Então essa é uma informação interessante. Eu vou mostrar aqui alguns pares que têm uma correlação positiva e negativa. Então tá aqui a minha conta PAN conservadora. Eu tenho uma conta PAN, eu tinha uma conta na FBS que o drawdown dessa conta chegou a 60%. Eu fiquei com medo de quebrar, cara, eu não conseguia dormir. Então foi algo assim que depois dessa experiência, eu consegui sacar 8 mil dólares da FBS, consegui sacar o meu dinheiro, beleza, tudo certinho, investi 3 mil e saquei 8 mil, um lucro de 5 mil mais ou menos. Então o que acontece? Depois dessa experiência que eu tive, eu falei, cara, eu nunca mais vou deixar o meu DD, o meu drawdown chegar a esse nível. Nunca mais mesmo. Então, eu vou tentar aqui de forma objetiva te explicar um pouquinho sobre correlação. Beleza? Então aqui está a nossa conta. O objetivo principal dessa conta é manter o DD, o rebaixamento, abaixo dos 10%. Beleza? Então é uma conta que eu estou muito empolgado com essa conta. Então o que a gente vai estudar hoje? Sobre correlação. Então se você opera o método do Willy High nos 4 pilares, é super aconselhável que você opere correlação negativa. Guarde isso, correlação negativa. Você sempre vai operar correlação negativa, beleza? Então vamos lá. Eu fiz até um estudo que eu sempre faço e gosto de fazer. Aqui, ó, aula sobre correlação. O meu monitor está aqui, por isso que eu estou olhando para cima. Correlação. O termo correlação significa dependência ou associação. Correlação positiva, 2 ativos se movem na mesma direção.
correlação negativa, dois ativos se movem na direção contrária. Ou seja, eu tenho uma correlação positiva quando dois ativos se movem na mesma direção, seja ele valorizado ou se valorizando ou desvalorizando. Eles movem na mesma direção, então é uma correlação positiva. Se eles se movem em direções opostas, um está subindo e o outro está caindo, isso é correlação negativa. Então vamos aqui para um Python muito simples. Como eu havia dito, né? O áudio USD ele tem uma correlação positiva com o NZD-USD. Isso é fato. Ou seja, se o áudio USD, vamos colocar aqui. Então é uma aula, galera. Eu sei que tem gente que não gosta de vídeos muito longos, mas infelizmente é uma aula. A aula é demorada mesmo. Áudio USD, ele tem uma correlação positiva com NZD-USD. Ou seja, meus camaradas, meus amigos, meus nobres, o NZD e o USD, áudio USD, eles têm uma correlação positiva. Se o NZD está subindo, automaticamente, se o áudio USD está subindo, o NZD vai acompanhar. Se o áudio USD está caindo, como vocês podem ver, ó, se o áudio NZD está caindo, o que acontece? O NZD, o USD também vai cair. Áudio USD, e vamos agora adicionar o gráfico NZD USD. Vamos colocar aqui os dois lado a lado, para a gente ver se realmente existe uma certa semelhança nesse gráfico. Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Agora está acontecendo, ó, gráfico H1, beleza? H1 e gráfico H1. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Então, eu te peço desculpa se o vídeo ficar um pouco longo. É uma aula, vale a pena. Assista até o final que vai valer muito a pena. Escuta o que eu estou te falando. Então, nós estamos aqui na tela do meu computador. Áudio USD, NZD USD. Não faz sentido, você está comprando, você está se expondo em duas moedas, sendo que você poderia se expor em apenas uma. Você está se expondo em duas moedas ao invés de uma. Ou seja, o áudio USD e o NZD USD, eles têm uma correlação positiva. Olha esse gráfico aqui de uma hora. Não parece o mesmo gráfico? Embora seja duas moedas diferentes, NZD e AUD. Ou seja, é a mesma coisa. Então faz sentido você ficar exposto em duas moedas que se movem na mesma direção? Não faz sentido. Tudo isso que eu estou compartilhando com você, eu aprendi com um economista. Eu aprendi isso aqui com um economista. Ou seja, cara, faz sentido? Você compra áudio USD e compra também NZD USD, sendo que é correlação positiva. Então você se expõe, o seu nível de imagem fica muito exposto, o seu nível de imagem, e você aqui, ó, mesmo gráfico. Olha aqui, ó. Vou diminuir aqui agora. Olha aqui. É o mesmo gráfico. É a mesma coisa. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Olha aqui, ó. O que acontece aqui no áudio USD é refletido no NZD USD. Então não faz sentido comprar AUD e comprar NZD. Você vai ficar exposto em duas moedas. Por isso que o meu DD é bem baixinho, porque eu tenho esse conhecimento de correlação. Então o que acontece? Olha aqui, ó, é uma correlação muito positiva. É uma correlação positiva. Então, nesse primeiro momento, vamos falar sobre correlação positiva. Então, ó, por exemplo, ó, vamos falar sobre correlação positiva. Nós estamos falando sobre correlação positiva. Dois ativos se movem na mesma direção. Aqui, ó, que é o Life Forex ou o Mataf, que é esse site aqui, ó. Esse site aqui muito bom. Vamos ver aqui só para fim de estudo o Eurocad. Cadê o Eurocad? Eurocad. Aqui, ó. O Eurocad tem uma correlação negativa, eu quero a correlação positiva com o SDCAD. Ou seja, não faz sentido. O SDCAD e Eurocad. Vamos dar uma olhadinha aqui. O SDCAD, Eurocad, o SDCAD. Esses dois ativos, eles têm uma correlação positiva. Veja bem, meus camaradas, é o mesmo gráfico. Eu estou aqui no Eurocad e no SDCAD. Faz sentido?
Faz sentido você comprar o USD CAD e comprar também EuroCAD? Não faz sentido, é como se fosse a mesma moeda. Então, fuja, corra de pares que têm correlação positiva. Fuja de pares que têm correlação positiva. Então eu vou te explicar o que é, como você vai analisar uma correlação positiva ou negativa, saber se é positiva ou negativa. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos olhar mais uma correlação positiva. Nós estamos falando de correlação positiva. AUD USD e SHA USD. Então, isso mesmo. O SHA USD, ele tem uma correlação positiva com AUD USD. Olha aqui, ó. É como se fosse o mesmo gráfico. Olha aqui, essa subida do AUD USD. Vamos começar a partir do dia 22. Vamos colocar aqui no dia 22 no SHA USD. Olha o que aconteceu aqui no SHA USD a partir do dia 22, ó. Olha aí. Uma valorização também, ó. Olha aqui no SHA USD a partir do dia, no AUD USD a partir do dia 22, olha. Então, se você opera o método do Willi Heine, fuja de operações de pares que têm uma correlação positiva. Mais uma vez eu vou te alertar, se você opera o método do Willi Heine, fuja de operações que tenham correlação positiva. Então, esse estudo que eu faço, galera, é muito interessante, ó. Aqui é um estudo que a gente faz, ó. O euro tem uma diversidade econômica, o euro não é uma moeda de um país e sim de 19. O euro é a segunda moeda de reserva e a segunda moeda mais transacionada no mundo. Aí aqui a gente vem para o USD. Ó. O USD, quase tudo que é negociado nos países, nos mercados, é cotado em dólar americano. Algumas moedas estão fortemente correlacionadas com os preços dos commodities. Você sabia disso? Que algumas moedas estão correlacionadas com os preços dos commodities? Como eu disse, o AUD USD, ele tem uma correlação positiva com ouro, com o gold, com o SHA USD. Então, ó, por exemplo aqui, ó, as principais moedas correlacionadas com as commodities são o AUD, dólar australiano, o CAD, né, que é o dólar canadense, o NZD, que é o dólar da Nova Zelândia, o CHF, que é o franco suíço, e o JPY, que é o iene japonês. Ó, o AUD. As commodities agrícolas e minerais representam cerca de 60% das exportações de trigo, lã, metais, ouro e prata. A Austrália, talvez você não saiba disso, a Austrália é o terceiro maior produtor de ouro do mundo. Ou seja, a Austrália é o terceiro maior produtor de ouro do mundo. Se eu não me engano, dados recentes agora já está em segundo lugar. Ó, o AUD USD tem uma correlação positiva com o ouro. Ou seja, o AUD USD ele tem uma correlação positiva com o ouro. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês aqui no gráfico. Ó. AUD USD e SHA USD. Olha aqui que interessante, ó. Olha que interessante. Deixa eu botar no diário. Olha que interessante. É como se fosse o mesmo gráfico. Você pode perceber que a partir daqui, ó, teve uma desvalorização no AUD USD. Então vamos pegar aqui a partir do dia 11/5/2021. 11/5/2021. Então o que acontece? Vamos lá, 11/5/2021. Só um minutinho. 11/5/2021. Olha aqui, ó, 11/5/2021, bem aqui mais ou menos, ó. Então, bem aqui mais ou menos. Bem aqui mais ou menos. E olha o que aconteceu, galerinha, no SHA USD. Despencou, desvalorizou. Então, o que acontece? Eu tenho o indicador, que é o ID Index, e que através você pode operar correlação com o ID Index. Sempre correlação negativa. O que acontece aqui no SHA, até uma dica, acontece primeiro aqui, escuta o que eu estou falando, ó. Acontece primeiro aqui, beleza? No SHA USD, acontece primeiro aqui, só depois daí é refletido aqui.
Ou seja, com o ID Index, você pode pegar um sinal de venda aqui no SHA, você não opera, dependendo se você, a não ser que você tenha muito capital, e você pega um sinal aqui e você espera o mesmo sinal no áudio USD. Durante muito tempo eu operei assim. Eu ficava olhando o SHA USD e o áudio USD. Deu sinal no SHA USD, eu esperava um sinal no áudio USD. Então, a correlação é positiva. O áudio USD tem uma correlação positiva com o SHA USD. Beleza? Ficou claro? Vamos lá. O CAD, ou Canadá, é o 7º maior produtor de petróleo do mundo. Ou seja, o Canadá é o 7º maior produtor de petróleo do mundo. E ocupa o 2º lugar em reserva de petróleo. Estima que 70% do que o Canadá produz é vendido aos Estados Unidos, ou seja, 70% do que o Canadá produz é vendido aos Estados Unidos. Pensa comigo, análise fundamentalista. Se o preço do petróleo dispara, é bom ou é ruim para o dólar? É óbvio que é ruim, porque se o preço valoriza demais, você vai ter que imprimir mais dólar para poder comprar o petróleo. Então, se eu opero o USD, se eu opero o dólar, eu tenho que olhar o que está acontecendo com o petróleo. O meu olho, a minha análise fundamentalista é em cima do petróleo. Eu analiso o petróleo, vou dormir lendo petróleo, acordo lendo notícias sobre petróleo. A partir daí, fazer uma operação no USD. Ou seja, é uma correlação negativa. Se o petróleo está subindo, o dólar provavelmente vai estar se desvalorizando. Observação, por exemplo, ó, analisar SHA USD para operar AUD, que eu te falei. O que acontece no SHA, no Gold, é refletido no áudio USD. Analisar SHA para operar CHF. Analisar aqui, ó, o S500 para operar o USD CAD. Então, o S500 ele tem uma correlação negativa com o dólar, que é o USD CAD. Vamos falar agora sobre correlação negativa. O que é a correlação negativa? A correlação negativa é quando dois ativos se movem em direção contrária. Então, guarde essa regrinha. Correlação positiva, dois ativos se movem na mesma direção. Correlação negativa, dois ativos se movem em direções opostas. Um está subindo, o outro está caindo, direções opostas. Então eu li lá que o S500 ele tem uma correlação negativa com o USD-CAD. Vamos dar uma olhadinha aqui no USD-CAD. Gráfico H1, diminuir um pouquinho. E aqui, ó. Cara, eu duvido que você já tenha visto esse conteúdo em algum lugar. Não viu. Não viu. Olha aqui, ó. Vamos pegar a partir daqui do dia 27/8. Estamos falando sobre correlação negativa. Estamos falando sobre correlação negativa. Você percebe que o S500 ele deu uma disparada. Olha que legal, ele deu uma disparada, uma valorizada. Se é uma correlação negativa, então o USD-CAD ele vai se desvalorizar. Ou seja, olha o que aconteceu aqui no USD-CAD. Vamos pegar aqui dia 27/8. A partir do dia 27/8, 26, 27, 28. Aliás, aqui 27... Isso mesmo, 27/8. Foi hoje, né? Então vamos lá, dia 27/8, muito simples. Vamos colocar aqui hoje, dia 27/8. Cara, interessante que isso aqui daria para ter feito hoje. É porque eu tô focado gravando aula, aí já viu, né? Então essa valorização aqui só foi hoje, no H1. Sinistro, sinistro mesmo. Então vamos aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui no USD-CAD. Olha o que aconteceu aqui no USD-CAD. Uma desvalorização no USD-CAD. Então você percebe que tudo agora faz sentido? Você percebe que tudo faz sentido? Olha aqui. Veja bem. O USD-CAD ele desvalorizou, despencou no dia de hoje. Ó. Ele despencou.
Por que ele despencou? Simples, o S500 deu uma valorizada, como você pode ver no meu gráfico. Ó. O S500 valorizou. O que aconteceu com o S-Card? Desvalorizou. Então, outra dica para você, só compre o SD-Card quando você vê o S500 se desvalorizando. Primeiro eu vou esperar um sinal de desvalorização no SD500 para depois comprar o SD-Card. Então, se você opera o método Willi Heine, só opere correlação negativa. Eu vou te mostrar no gráfico aqui o que é uma correlação negativa. Ó, então, o que acontece? Esse 80 aqui. Nós vamos priorizar correlação cuja esteja acima de 80%. Então, você só pode dar importância a uma correlação, seja positiva ou negativa, se ela estiver acima de 80%. Muito simples entender isso aqui. Ó. Só olhe uma correlação se estiver acima de 80%, seja correlação negativa ou positiva. Muito simples, eu vou te mostrar o que é isso. Vamos pegar esse site aqui do Light Forex. Nós vamos dar prioridades para a correlação de uma hora, de um dia, no diário. Olha aqui, ó, daily, diário. Então a correlação que eu olho, que eu observo é a correlação de um dia. Vamos aqui para o outro site, ó, correlação de um dia também, ó. Colocou que eu ativo, vamos colocar o SD-Card, por exemplo. Colocou um dia, número de período dessas 100 mesmo. Olha, desse lado aqui, ó, nós temos as correlações positivas. Toda vez que você vê um sinalzinho de mais, a correlação é positiva. Quando você vê um sinal de mais, a correlação é positiva. Quando você vê um sinal de menos, a correlação é negativa. Quando você vê um sinal de menos, a correlação negativa. Lembrando que nós vamos buscar por correlações que estejam acima de 80%. Você está vendo que tem 0,87? Então está acima de 80%. Aqui na correlação negativa, você pode ver que o GBP áudio, ele está com uma correlação negativa de menos 0,90, ou seja, acima de 90%. Então, dê preferência para correlações, seja positiva ou negativa, que estejam acima de 80%, beleza? Lembrando que, se você opera o método do Willi Heine, você só tem que olhar isso aqui, ó, correlação negativa, correlação negativa. Então, você percebe que o áudio CAD, ele tem uma correlação negativa com GBP áudio. Ou seja, se o áudio CAD está desvalorizando, automaticamente o GBP áudio está valorizando. Seguindo essa regrinha básica, você não fica muito tempo exposto no mercado. Eu não sei qual é a sua estratégia, mas se você opera, por exemplo, cruzamento de média de 6,21, se você está operando o áudio CAD, numa situação aqui, um exemplo aqui, beleza? Um exemplo, vamos supor que o áudio CAD esteja bom para comprar, beleza? Você identificou um ponto interessante no gráfico, um cruzamento da média de 6,21 no áudio CAD, compra. Automaticamente você tem que ir para o gráfico do GBP áudio e fazer uma venda. Ou seja, o áudio CAD está valorizando e o GBP áudio está desvalorizando. Eu vou mostrar isso aqui no gráfico mais uma vez para ficar bem simples aqui o nosso entendimento. Então vamos lá, áudio CAD, GBP áudio, GBP áudio. Então o que acontece? Vamos botar aqui lado a lado. Você pode ver, ó, que o áudio CAD, ele teve uma valorização. Tanto é que eu fiz uma comprinha aqui, ó. Eu comprei aqui. O que eu teria que fazer no GBP áudio? Vender GBP áudio. Olha aqui, ó. Então, essa valorização foi a partir do dia 24/8. Dia 24/8 aqui. Vamos aqui identificar o dia 24/8. Deixa eu ver aqui. Aqui dia 24/8 aqui, ó. Então o que acontece? O áudio CAD valorizou. O áudio CAD valorizou, vou deixar essa linha azul para ficar claro o entendimento.
E o que aconteceu no áudio, no GBP áudio? Ele desvalorizou. Aqui nós temos uma correlação negativa. Ou seja, escolha sempre correlações negativas. Tá aqui dois sites simples de ser entendido. Ó. Você vai olhar correlação negativa, é o sinal de menos. Foque no sinalzinho de menos. Aqui, por exemplo, ó, o AudioCAD, ele tem uma correlação positiva acima de 80%, que deu mais 0,87, com áudio CHF. Faz sentido eu comprar AudioCAD e comprar áudio CHF? A não ser que você tenha muito dinheiro para rasgar. Aí você faz isso, esquece tudo que eu estou te ensinando, esquece isso. Agora, se você tem pouco capital, cara, filtra, pelo amor de Deus, as suas entradas. Não opere pares que se movem na mesma direção. Não opere em pares que se movem na mesma direção. Não caia nessa besteira, cara. Não caia nessa besteira, que daqui a pouco você vai precisar fazer aporte. Pode chegar, sim, a quebrar sua conta se você não tiver dinheiro para fazer aporte. Aí depois você sai falando mal do método, sai falando mal do Forex. Porra, é simples. Se você tem pouco capital, isso aqui tem que ser regra básica. É operar linhas de ouro que eu ensinei e correlação. Pronto, não precisa mais fazer nada. Então isso aqui, cara, se eu fosse cobrar para ensinar isso aqui, é óbvio que isso aqui é um estudo básico. A galera do curso aí, que está entrando em contato, no meu grupo Telegram, vai ter uma explicação detalhada. Mas eu não estou te deixando na mão. Correlação negativa. Sempre um sinalzinho de menos. Olha aqui, ó. Vamos pegar outro par aqui para a gente finalizar aqui a nossa aula. Vamos dar uma olhadinha na correlação negativa agora no NZD-USD. Olha aqui, ó, o NZD-USD, esse abençoado, ele tem uma correlação positiva com o áudio USD, então não faz sentido. Então o que acontece? Vamos pegar uma correlação negativa. NZD-USD, aqui não está interessante, ó, menos 76. Eu quero aqui, ó. Vamos pegar esse ativo aqui. Áudio CHF. O áudio CHF tem uma correlação negativa com o euro áudio. Então, áudio CHF, vamos lá. Áudio CHF. Áudio CHF. Vou deixar aqui porque eu vou usar aquele gráfico ali atrás para me fazer uma explicação. Áudio CHF e áudio CHF, cadê aqui? Então, correlação negativa é o sinalzinho de menos, é o vermelho aqui, ó. Ele tem uma correlação com o euro áudio. Agora vamos baixar o euro áudio. Euro áudio. Então, ó, o gráfico, esse aqui é o euro áudio. Eu fiz até uma vendinha ali também, já saí rápido. E aqui o áudio CHF. Olha que interessante, amigos. Olha que interessante. O áudio CHF teve essa valorização. O que aconteceu aqui no euro áudio? Olha o que aconteceu no euro áudio. Uma desvalorização. Então é simples. Isso aqui é correlação negativa. Então, a cereja do bolo desse vídeo aqui é o seguinte. É o indicador, o ID Index. Que através do indicador, o ID Index, o que acontece? Você vai saber a hora certa de comprar e a hora certa de vender. Olha que interessante. Eu vou botar aqui agora também o ID Index. Então, se você não adquiriu essa ferramenta ainda, está perdendo tempo. É uma ferramenta fantástica que pode também ser usada com correlação. Olha aqui que interessante, ó. Esse ponto azul é um sinal de compra. O ponto azul é um sinal de compra e o ponto vermelho é um sinal de venda. Olha aqui. Correlação, meu bom. Correlação. ID Index. Estou operando com ID Index. Olha aqui. Olha aqui. Ponto vermelho você vende. Ponto azul você compra. Simples assim. Olha aqui. O ID Index está aqui na minha tela. É o meu indicador que eu desenvolvi. Você pode operar correlação com o ID Index. Deu o sinal no AudioCAD. AudioCAD, esse gráfico aqui, ó, deu o sinal. Ó. Deu o sinal aqui no AudioCAD, você compra. Aí o que você vai fazer? Você vai esperar agora um sinal de venda no GBP áudio. Olha que interessante, a correlação aqui é negativa. Comprei no AudioCAD. Comprei AudioCAD. O que acontece? Vendi
vendi GBP áudio. Deixa eu ver se vai dar certo, porque tá travando aqui esse vídeo. Ó, vendi GBP áudio, comprei AudioCAD com o indicador WID Index. Então esse indicador, meus camaradas, é um indicador fantástico, que dá para operar correlação também. Então, foque em correlações negativas. Se você opera o método Willi Heine, correlação negativa. Correlação negativa vai manter o seu DD lá embaixo, bem baixinho mesmo o seu drawdown, e vai te livrar de muito BO. Você não vai correr risco de quebrar sua conta. Então, correlação negativa. Tá aqui o Light Forex, muito simples de ser usado. Correlação negativa, foque em correlações que estejam acima de 80%, sempre com o início sinalzinho menos, beleza? E tem o site também que é o Metaf, ou seja, que é um site também muito simples de usar, ó. EuroCAD, correlação negativa. Ele tem uma correlação negativa com CAD JPY, olha aí, ó. Se você comprou o EuroCAD, você vende CAD JPY, beleza? Então, mais uma super aula aí de correlação. Lembrando que esse conteúdo é um pouco mais aprofundado, ele está dentro do meu curso que se encontra de maneira privada aqui no YouTube. Se você gostou dessa aula, cara, eu te convido a fazer parte do meu grupo no Telegram e adquirir esse curso. O curso acessível. Esse curso já está com 10 aulas. Dessas 10 aulas, 3 aulas são de estratégias. Beleza? Então, você vai adquirir o curso por R$300, isso mesmo. O curso está custando R$300. Eu estou cobrando, nesse curso está embutido a licença anual do indicador WID Index, esse que você viu na minha tela. Grupo, você vai ter acesso ao meu grupo do Telegram, as minhas análises, correlação, você vai ter tudo isso lá no meu grupo. E acesso aos meus sinais também. Beleza? E o curso, cara, esse curso vale muito a pena. Então, mais uma aula aí sobre correlação. Eu espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.